O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. A gente acompanhou a fala dele ontem aqui e agora a nossa colega de Brasília, Luciana Verdolim, a repórter Luciana Verdolim, fala com a gente e traz essa repercussão em torno do discurso entre os próprios aliados do presidente. Vamos ouvir. Avalia como positivo o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, foi quem melhor soube sintetizar o discurso. Segundo ele, o objetivo foi levar ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições brasileiras do ano passado. O próprio Bolsonaro afirmou que o discurso foi objetivo e respeitoso, que mostrou o ponto de vista do governo e lembrou que o país merece ser respeitado. Sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui, com um discurso bastante objetivo e verdadeiro, mostrar que essa não é a realidade. Pelas redes sociais, aliados aqui do presidente Bolsonaro comemoraram. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por exemplo, afirmou que Bolsonaro foi altivo, corajoso, verdadeiro e soberano. Reafirmou o compromisso com valores e princípios como a liberdade, democracia, família e tradição. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, conhecido internacionalmente pelo combate à corrupção, foi o único citado pelo presidente. Segundo Moro, o discurso trouxe pontos essenciais: soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira. Já o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que o acompanhou na viagem, comentou a semelhança entre os discursos de Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, os dois são conservadores, falam a verdade sem se preocupar com o politicamente correto. A avaliação interna é que faltou, no entanto, o presidente focar mais nas ações de combate às queimadas na Amazônia, nos investimentos que estão sendo feitos para conter os incêndios e também aumentar a fiscalização na região. O presidente Bolsonaro apenas reafirmou que, na avaliação do governo, o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente e, por isso, não abre mão da soberania sobre a região. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Sem citar diretamente o presidente da França, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro lembrou que o dirigente, durante a reunião do G7, teria ousado sugerir sanções ao Brasil sem ao menos ouvir o posicionamento do governo. O presidente ainda voltou a afirmar que hoje 14% do território brasileiro é terra indígena. Lembrou a promessa de não aumentar esse percentual e afirmou que os índios também querem o desenvolvimento. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. O presidente explicou ainda que existem no país 225 povos indígenas, além de 70 tribos em locais isolados, cada um com suas lideranças, sua cultura e forma de ver o mundo. Ainda de acordo com o presidente Bolsonaro, a visão de um líder indígena não representa todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro também não poupou críticas ao governo anterior. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica,
altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Há críticas também de que não houve qualquer aceno ao setor produtivo, não houve defesa dos produtores nacionais, nem garantias de que o país é um local seguro para se investir. O presidente apenas lembrou do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, que ainda precisa ser ratificado e corre o risco exatamente por conta de problemas ambientais. De Brasília, Luciana Verdolin. Defender a sua própria soberania não significa atacar as outras nações, né? E eu queria trazer aqui para o ouvinte algumas manchetes, né, para identificar mesmo esse fenômeno, né, de uma mensagem passada em uníssono pela mídia, né? Você pega a Folha de São Paulo, em discurso agressivo, Bolsonaro ataca países. Estado de São Paulo, análise, muito ideológico e agressivo. G1, vergonha, má fé e agressividade. É o país, mortes, ameaças e intimidação. O discurso de Bolsonaro inflama radicais. Ontem, como algumas pessoas já sabem, eu fiz a minha conta oficial no Twitter. É @boletim Coppola. Pô, legal, hein? Desceu pro play agora! Pegou, maravilha. Escrevi isso, inclusive. Eu vi. Boa. É @boletim Derrubou Coppola. a falsa? Não. Ah, tem que derrubar, né? Mas eu sou a favor da Você é a liberdade favor da de expressão. falsa? Não, da liberdade de expressão. E essas pessoas costumam ser muito generosas comigo, então podem continuar aí com o trabalho delas. Eu não quero cercear o direito de ninguém falar. E agora as pessoas sabem qual que é o Caio oficial, por assim dizer. É Boletim Coppola. Coppola tem 2 P's e 2 L's. Tem um pessoal aí ajudando com a hashtag Caio no Twitter para a nossa mensagem alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Bom, agora pela manhã eu publiquei um tweet justamente a esse respeito. Disse o seguinte: não adianta negar, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU foi agressivo, sim. Agrediu o lulopetismo, o socialismo, o bolivarianismo, o sensacionalismo, o colonialismo, o globalismo, o terrorismo, o banditismo e o mau-caratismo em geral. Muito agressivo, muito agressivo. E aqui eu já torci pro pessoal do Twitter captar a ironia, porque o ponto é o seguinte: o Bolsonaro agrediu a ONU com a verdade, né? E por isso esse discurso vai entrar para a história, apesar de todos os esforços aí da grande imprensa de fazê-lo entrar para a infâmia, né? Parafraseando o presidente Roosevelt americano. Os discursos na ONU de nações emergentes, né? Eles tendem a se conformar em atender às expectativas das grandes potências. É quase como uma cortesia subserviente e ensaiada, certo? Ao final, todo mundo se autocongratula, todo mundo se autoelogia e o mundo segue o seu curso de hipocrisia e de cinismo, certo? O presidente Bolsonaro fez diferente e chamou as coisas pelo que elas são. Então ele reconheceu sim o nosso passado de cleptocracia que se distingue da mera corrupção por colocar o Estado a serviço de um projeto totalitário de perpetuação no poder. Ele observou que a Assembleia Geral da ONU aplaudia líderes brasileiros corruptos, enquanto eles financiavam ditaduras africanas e sul-americanas em flagrante violação dos direitos humanos e sob os auspícios da própria ONU, no caso do programa Mais Médicos, por exemplo. Ele desconstruiu a falácia da Amazônia em chamas, né? Apontou, isso é uma mentira, e responsabilizou aqueles que atacaram a soberania brasileira ao propor a internacionalização da Amazônia e sanções ao Brasil com base no quê? Em desinformação e sensacionalismo. Ele desnudou a mentalidade paternalista, colonialista, extrativista, intervencionista e protecionista das grandes potências europeias em relação às economias emergentes. E, por outro lado, ele apontou o dedo para as elites burocráticas globalistas ao lembrar que a ONU é a Organização das Nações Unidas, não a organização do interesse global, que é, por definição, abstrato e antidemocrático. Você falou aí que já é, então, 40% menor do que os nossos críticos, né? Na verdade, só Mas a nós cabe dizer o correto aqui, buscar pelo menos chegar próximo ao correto. Então é 30% esse número aí. Bom, assim, eu enquanto não houver uma correção oficial da Presidência da República... Você vai aderir a esse número? Eu vou me fiar
né, no discurso do presidente, que é embasado aí por todos os ministérios. Vamos né? Além disso, que eu acho muito importante, né, o presidente Bolsonaro ele escancarou as mazelas do socialismo no mundo, né, especialmente em relação à tragédia humanitária na Venezuela e como o ideário da esquerda corrompe os valores de liberdade que alicerçaram o sucesso da civilização ocidental ao colonizar o pensamento com ideologia e, na sua versão progressista, restringir o debate público às amarras do politicamente correto que a gente citou aqui mais cedo. E, finalmente, o último ponto que eu acho importante destacar, o Bolsonaro ele denunciou a perseguição a populações religiosas, inclusive a cristofobia. A gente lembra, porque a gente noticiou isso com muito pesar aqui no Morning Show, o massacre do Sri Lanka. E nesse episódio, Obama e Hillary Clinton, né, ou seja, progressistas mor dos Estados Unidos, se referiram aos cristãos assassinados como adoradores da Páscoa. Então, isso é uma questão muito séria. Diante do discurso, portanto, a imprensa ela tem duas alternativas. Ou ela reconhece o mérito de toda essa desconstrução de falácias, ou ela persiste na sua própria narrativa de sempre. Acontece que reconhecer o mérito do discurso do Jair Bolsonaro seria admitir erros demais. E a autocrítica é uma das coisas mais raras que a gente vê na mídia nacional. Então, a minha análise é simples. O Brasil sai com a sua soberania fortalecida. Os eleitores do Bolsonaro, especialmente aqueles mais entusiastas, eles percebem que aquele fator de autenticidade do presidente permanece, afinal de contas, o mesmo sujeito no qual eles votaram era o sujeito que estava discursando lá, não é um cara de duas caras, ele se mantém fiel aí a esse discurso. E eu queria, só para terminar numa nota mais leve, trazer aqui um tweet do Guilherme Fiuza, que é muito bom. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Guilherme Fiuza: o discurso de Bolsonaro na ONU decepcionou a intelectualidade mundial. Não teve a genialidade da Dilma, a honestidade do Lula, não salvou as girafas da Amazônia, não demitiu o Sérgio Moro e ainda disse que a verdade liberta. Não dá. Eu recomendo ao ouvinte da PAN que assista o trecho dos Pingos nos Is sobre isso, que está à disposição no YouTube, que diz o seguinte: Bolsonaro foi firme, não agressivo. Vale a pena.